Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Fórum SP, primeiro fórum digital brasileiro de segurança do paciente. Eu sou Marilena Martins e vou compartilhar com vocês alguns minutos de discussão sobre esse tema com uma convidada muito especial hoje aqui comigo, a enfermeira Márcia Braz. Sou responsável pela editoria de segurança do paciente e qualidade na saúde da Educativa, que é uma empresa de educação e tecnologia formada por educadores que acreditam na educação transformadora. Também sou sócia da MMP Consultoria e Treinamento, que trabalha com implantação de gestão da qualidade e segurança em muitas organizações de saúde no Brasil. Gostaria primeiramente de agradecer a você que está em casa, na nossa sala de transmissão, e dizer que acredito muito que essa nossa conversa, esse nosso bate-papo vai ser muito enriquecedor para a nossa experiência, para o nosso trabalho do dia a dia. Todos devem estar se perguntando, o que é o Fórum SP? Fórum SP é uma tentativa de reunir profissionais especialistas nesse tema de segurança e que acreditam em mudanças positivas no sistema de saúde, por meio de educação transformadora, que gere consciência sobre todos os envolvidos na questão de assistir e cuidar do paciente. Gostaria de iniciar a nossa entrevista fazendo uma provocação. O nosso sistema de saúde brasileiro está saudável? Aqui conosco hoje a enfermeira Márcia Braz, que é especialista em qualidade e segurança em sistemas de saúde, que vai falar conosco um pouquinho sobre padronização. O nosso tema hoje é padronização da assistência. Diminui o risco? Isso é mito ou realidade? Márcia, obrigado por estar aqui conosco. Dá um alô para o pessoal que está nos ouvindo e fale um pouquinho sobre você. Alô, pessoal. Antes de mais nada, é um prazer a gente estar aqui compartilhando dessa experiência e podendo contribuir um pouco com esse tão importante tema, que é a segurança do paciente, que é a padronização de procedimentos e técnicas, que é o caminho para a gente chegar à essência do bem servir, né? E é um prazer estar aqui compartilhando, Marilena, com você, com o nosso pessoal aí por detrás dessa câmera tão importante. Vamos tentar contribuir aí ao máximo. Vamos sim, vamos transformar as pessoas que estão nos ouvindo em mais envolvidos e preocupados e comprometidos com essa assistência. Sem dúvida. Então vamos lá, Márcia. A padronização da assistência diminui o risco, isso é mito ou realidade? Não, sem sombra de dúvida, isso é a mais pura realidade, Marilena. Padronização é um tema que se discute há muitos anos, né? Um tema que se discute desde a Revolução Industrial, né, Marilena? Onde os processos precisavam estar absolutamente controlados, absolutamente seguros, até pela própria sobrevivência do serviço, né? E quando você traz isso para a saúde, você imagina que isso ainda se incorpora de uma importância ainda maior, porque você fala de um ser humano, você fala do cuidar a um ser humano, né? Que tem expectativas próprias, que tem domínio sobre a sua própria vida, que sente, que fala, ou seja, falar de padronização na assistência é falar de algo para um indivíduo que tem opinião própria, que tem desejos pessoais, mas que ainda assim a gente tem que embutir naquela assistência padrões para que a gente possa ter uma assistência mais monitorada, uma assistência controlada, para que a gente possa monitorar resultados, né? Como é que a gente monitora resultados sem parametrizar ações? Como é que a gente implanta melhorias no cuidado se a gente não tem como colher dados, colher informações para se medir resultado? Então, padronização não é mito, Marilena. Padronização é a mais profunda realidade dentro do nosso meio. Ótimo, Márcia. Vamos lá. Essa padronização, relaciona um pouco essa padronização com a gestão de segurança e com a gestão de risco para os nossos pacientes. Bom, me reportando à fala anterior, né?
A padronização, ela não vem para cercear. Essa palavra é uma palavra muito de entendimento muito complicado, né? E a gente percebe que se a gente não entender esse termo padronização na sua essência, a gente acaba assustando um pouco profissionais, assustando um pouco as pessoas em cima de se sentir cerceada nas suas condutas. Padronização não é cerceamento. Padronização é uma oportunidade de se colaborar com melhoria dos processos, né? Com o monitoramento dos processos, com tomadas de decisões mais respaldadas em resultados que sejam mais mensurados, que sejam resultados mais focados na prática, focado naquilo que a gente quer para o nosso doente, né? Como ela pode ser, essa padronização, como ela pode ser implantada para aumentar o nível de segurança das pessoas, tanto os pacientes como os nossos profissionais? Qual é a orientação, qual é a experiência que você tem nisso? Porque falar da padronização é uma coisa que a gente acredita muito nisso, claro, né? Isso é o nosso dia a dia. Mas como é que a gente faz para aumentar melhorar essa relação para que isso atinja lá as pessoas, tanto os pacientes como os profissionais? Sim. Bom, padronização não pode ser você padronizar uma assistência, você padronizar um processo, não é uma ordem determinada. Isso tem que ser um desenvolvimento, uma construção compartilhada de todos os envolvidos. Quando eu falo compartilhamento dos especialistas, compartilhamento de todos os profissionais envolvidos, compartilhamento de quem vai receber o serviço. Nós, profissionais de saúde, muitas vezes nós somos muito autoritários no que fazemos. E a gente esquece que a gente faz para o outro. A gente esquece que a gente tem que considerar o que o outro espera do que a gente vai fazer. Então, esse compartilhamento de opiniões, esse compartilhamento de decisões, de ações, ele favorece muito a incorporação da própria padronização, que é algo que muitas vezes causa uma resistência muito grande, principalmente nos profissionais, né? Quando eles se sentem envolvidos na construção dessa metodologia, eles eles compartilham mais, eles tornam a essência da padronização mais nas suas práticas, sabe, Marilena? Falando dos profissionais, você acha que eles entendem a importância disso? Olha, Marilena, eu acho que a gente tem um caminho muito longo a perseguir ainda, né? Eu acho que para a gente discutir esse entendimento, a gente tem que falar de formação, né? A gente tem que fazer as seguintes perguntas. Será que nós, profissionais, formadores de opiniões, nós profissionais que já tivemos uma caminhada a percorrer, será que a gente está contribuindo para isso? Será que a academia está contribuindo para isso? Será que essa formação dos profissionais leva em consideração outras partes do padronizar, que é entender a importância dele? Enfim, eu acho que a gente tem um caminho muito grande a percorrer, né? Precisamos melhorar a nossa formação, precisamos exaltar valores valores que chamam a atenção para a essência do padronizar, né? Eu posso citar um exemplo, a padronização de uma prática simples, que por exemplo, vamos dar banho num paciente às 6 horas da manhã. Será que ele quer tomar banho às 6 horas da manhã? Será que dar banho nele às 6 horas da manhã não nos favorece ao invés de favorecê-lo? Como é que você faz um profissional da prática entender a importância dele considerar o que o outro espera de nós, né? Eu sempre falo muito uma frase que para mim tem um significado muito grande. Olhar o outro é muito difícil, mas esse é o nosso desafio. Olhar o outro com o olhar do outro, não com o nosso olhar, certo? Porque a padronização parte do nosso olhar, né? Mas para quem que a gente padroniza? A gente tem que considerar o outro, certo? Então, eu acho que a gente tem esse caminho a percorrer. A formação do profissional tem uma importância muito grande, né? Trabalhar com saúde não é escolha
simplesmente porque eu vou precisar defender a minha vida por isso, eu preciso ganhar dinheiro com isso. Não é só isso, é uma questão mesmo de crença, de sustentação dos valores pessoais. Eu sou capaz de passar aquilo que eu acredito, os meus valores, para a minha prática? Eu sou capaz de levar para a minha prática aquilo que eu acredito que seja melhor para mim? Eu passo para o outro aquilo que eu acho que é melhor para mim? Eu acho que esse é o caminho, sabe? Eu acho que, de uma forma bem objetiva, nós ainda não estamos preparados para enfrentar esse caminho padronizado, metodológico, monitorado. Eu acho que a gente tem muito o que andar. E nós temos uma responsabilidade muito grande em cima disso, né? Nós, professores, nós, gestores, nós, profissionais, nós, médicos, enfermeiros, todos os profissionais de saúde têm que pensar nisso, né? Na questão mesmo de estarmos preparados, baixar a nossa guarda, baixar a nossa resistência e estar preparado para submeter a nossa prática a um processo de avaliação mesmo, a um processo em que só sendo avaliado para saber o quanto ele é bom, o quanto ele está trazendo de contribuição para o que a gente faz, né? Então, vamos caminhar nesse sentido, Marilena. Ótimo. Falando um pouco na resistência, o que a gente percebe ao longo da nossa experiência é que existe alguns profissionais que têm muita resistência na questão da padronização, exatamente pelo medo de perder a sua flexibilidade, a sua espontaneidade em executar uma tarefa, uma atividade com o paciente. Isso a gente vem percebendo que vem mudando, mas ainda temos muita resistência. E aí eu aproveito e pergunto a Márcia o seguinte: você tem uma sugestão de até que nível podemos ir dentro da operação, dentro da assistência ao paciente, até que nível nós podemos padronizar? Já está dito da importância dela, né? Aliás, esse é o mote do nosso fórum, da nossa conversa de hoje. Mas eu penso o seguinte: o mais importante, ou tão quão importante é a padronização em si, é o entendimento dos benefícios que ela traz. Perfeito. Certo? Não se quer com isso cercear, congelar nenhuma ação, nenhuma prática de nenhum profissional. A gente quer criar, a ideia é se criar uma metodologia que possa trazer benefícios, que possa ser monitorada, criar situações de monitoramento para que não haja variabilidade de ações. Eu faço de um jeito, ele faz do outro e no final, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Isso não, Deus quer, mas a gente tem que ajudar, né, de uma forma que a gente possa saber o passo seguinte, até para diminuir os riscos. Na verdade, o principal objetivo da padronização, da metodologia de criar padrões, é diminuir risco. É levar para o nosso objetivo comum, que é o nosso paciente que está lá na ponta, que ele seja beneficiado com isso. Ninguém padroniza para si próprio, né, para favorecer as nossas práticas, não só. A gente padroniza, a gente defende a padronização para a melhor prática em benefício do outro. É por isso que eu acho que os níveis, eles é para todo mundo. A padronização é desde do maior gestor, do maior médico, do maior especialista, até a outra ponta da cadeia, né, que não está nem em cima nem embaixo. Todos tem importância nesse processo, né? Você pegar um profissional que vai fazer a higienização de um local, se ele não tiver uma metodologia, as ações padronizadas para que ele faça isso, ele vai fazer errado, né? E nós vamos culpá-lo por isso, de uma forma errada. Nós estamos errados em culpar, entre aspas, a culpa, né? Em culpar alguém por um mal fazer, uma vez que ele não tem uma receitinha, um padrão para fazer melhor, para fazer bem feito. Cabe a gente implantar metodologias, primeiro, que possam ter os seus resultados monitorados. Por que resultado monitorado, Marilena? Porque como é que a gente, como eu falei lá no início, né? Como é que a gente avalia o que é bom, o que é ruim, sem resultado?
né? A gente vê na nossa prática diária, muita gente fala, fulano é bom nisso, né? Ciclano é bom nisso. Bom em quanto? Bom em quê? Né? Por que o quanto ele é bom quando ele não acerta? O que a gente faz com uma prática não tão bem feita assim? Joga lá para cima? Não, isso é uma oportunidade de melhoria. E a gente só consegue perceber essa oportunidade de melhoria se nós tivermos padrão, né? Padrões de referência, padrões das melhores práticas. O mundo inteiro estuda isso, o mundo inteiro faz isso. Nada se cria, tudo se transforma. Vamos trazer para a gente as melhores práticas para que a gente possa ter os nossos resultados, os nossos planos de melhoria, as nossas intenções de fazer bem feito com sustentação, sabe? Respaldado. Ótimo, Márcia, perfeito. E nós, como a gente sabe que alguns profissionais têm um pouco de resistência, exatamente por tudo que você já falou, você tem alguma sugestão, alguma orientação para nos dar? Como a gente envolve esses profissionais, sejam eles do nível que for, como é que a gente envolve, convida, seduz para que eles aceitem esses protocolos, esses processos, essa padronização dentro da sua atividade? Eu acho que a gente tem que cumprir uma etapa anterior, que é de sensibilizá-los para a importância disso. Perfeito. Mais uma vez eu falo da importância de se entender o porquê de criar métodos de ações, de trabalho e tal. Se o profissional não se vê importante nesse processo, ele não participa. Se ele não participa, ele não colabora, ele não adere àquilo que nós, quando eu falo nós, a gente fala os pensadores, né, os executores, os gestores de todos esses processos, gostaríamos. Então, acho que o caminho é trazê-los para esse entendimento, trazê-los para participar, por exemplo, do desenvolvimento de um procedimento. Né? Como é que eu vou elaborar, vou desenvolver, vou criar um procedimento se eu não ouvir os seus envolvidos, se eu não ouvir a todos que vão participar ali da construção? Você está me dando aí uma dica. Então você acredita que é interessante que eles participem dessa descrição, desse momento, desse brainstorm, para que a gente defina a melhor prática? Sem dúvida alguma. Todos precisam dar a sua contribuição, né? Como se isso não bastasse, pelo conhecimento que ele pode trazer para a gente, ele vai se sentir importante na construção desse processo, né? E ele se sentindo importante, ele vai ficar muito mais engajado. Ele está defendendo a ideia dele, ele está defendendo aquilo que ele acredita, né? Segurança, qualidade, ela é uma cultura que a gente implanta, que deve ser implantada nas instituições, sabe, Marilena? E aí sim, em todos os níveis, também em todos os níveis, né? Todos precisam ter a certeza de que estão fazendo bem feito e se não estiverem, se por algum motivo tiver um desvio desse processo, aproveitar esse desvio por uma construção de melhoria. Sabe? E isso tem que passar pelo universo de entendimento de todos. Esse envolvimento é o grande desafio de nós, sabe, Marina? Profissionais de saúde, gestores de processo, esse é o nosso grande desafio. Você que já passou por muitas vezes pela necessidade de padronizar, de envolver a equipe nesse processo, de trazê-los para fazer uma prática que eventualmente é diferente do que eles já faziam, você encontrou, obviamente, alguns desafios, algumas dificuldades, algumas barreiras. O que você podia dizer para as pessoas que estão nos assistindo, assim, como é que você driblou esses desafios, como é que você saiu disso, como é que você resolveu essa questão, porque nós somos uma atividade humano-dependente, como é que a gente vai fazer para convencer, para seduzir mais uma vez esse profissional? E aí, como é que eu venço essas barreiras, Márcia? Eu acho que justamente envolvendo-os, sabe? Porque as grandes dificuldades desse processo enfrentar as resistências, né? E tentar dissuadi-los dessa resistência, enfrentar um problema grande que eu acho que aí o país inteiro vive, que é a má formação profissional.
né? Eu acho que nós estamos enfrentando esse desafio de ter uma série de exigências, uma série de necessidades, falar de valores, falar de conhecimento, se a gente tem uma formação em geral, sabe, Marilena? Uma formação profissional ainda muito deficitária, né? As escolas, as academias, universidades, ainda a gente precisa pensar melhor nesse processo de formação dos profissionais, né? Eu falo uma coisa para você, Marilena, que de fato eu acredito muito. Padronizar é o mais fácil, sabe? A receita do bolo talvez seja o mais fácil. A nossa prática, talvez prática do dia a dia, do fazer, né, talvez seja o mais fácil. O difícil é o que está embutido atrás disso, né? O difícil é o entendimento que as pessoas têm da importância delas nesse processo. O quanto eu sou importante para esse processo. O que eu tenho que fazer de melhor para que esse processo tenha mais saúde, né? Para que esse processo tenha mais êxito. O que eu posso fazer para contribuir para a melhoria Então, enfrentar esses desafios tem sido uma dificuldade, sabe? Imagina. Vencer resistências, vencer vaidades, né? Porque a vaidade é boa, é um sentimento bom. A gente só faz bem feito porque somos vaidosos. É o que eu chamo da vaidade branca, sabe? A vaidade branca é aquela que eu tenho compromisso comigo de fazer bem feito. Não a vaidade de exaltação do meu ego, não é isso. E para isso, essa vaidade branca requer que a gente, humildade, requer que a gente vença essa resistência, né? Tipo, eu vou ouvir o outro lado porque certamente, talvez o outro lado tenha algo a contribuir com a minha prática, certo? Eu vou ouvir as pessoas que também fazem a mesma coisa que eu faço para ver onde elas podem estar fazendo melhor. A gente aprende com erro, Marilene. A gente aprende com erro, o nosso erro e com o erro dos outros, né? Mas isso é vencer vaidades. Isso é atingir um ponto de humildade que o ser humano tem que conviver com isso. O ser humano tem que desenvolver isso. O nosso objetivo final, que é um ser humano, pensa, sente, chora, tem opiniões próprias, entende? Então a gente não está mexendo com um ser inanimado. A gente não está mexendo com... O nosso objetivo ele não é estático, né? Então, vencer tudo isso, fazer o profissional entender esse lado subjetivo, esse lado acolhedor, a necessidade de se utilizar dos seus próprios valores na sua prática, é tão ou mais difícil quanto implantar uma padronização, Marilena, que eu considero mais fácil. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista com a Márcia. Muito obrigado, Márcia, por tudo. Eu gostaria agora de fazer explorar mais um pouco a Márcia, fazer uma última solicitação e perguntar para você, Márcia, você acha que isso tudo que a gente conversou hoje, tudo que o nosso fórum está apresentando, ele está bem coberto pelas instituições formais de ensino? Você acha que a gente tem, dentro desse nosso universo que ensina, que prepara esse profissional para o mercado de saúde, ele tem trabalhado, explorado esse assunto? E mais uma vez, que dica você daria para que a gente possa trabalhar mais fortemente, independente das instituições de saúde, mais fortemente no preparo desse profissional, desse pessoal que está aí do outro lado da nossa câmera? Marilena, mais uma vez, eu acho que o caminho é a educação, né? A gente fortalecer a educação. A padronização nada mais é do que a educação do fazer, né? É o ato de saber fazer com método. Isso é educativo, isso se faz através da educação, né? Então, os processos de educação continuada, treinamento em serviço, capacitação profissional, são processos que precisam ser muito valorizados nas instituições. Eu sempre digo o seguinte, se lhe resta R$1 no bolso, invista no seu pessoal, invista na educação, invista na capacitação, invista no treinamento do seu pessoal. Porque as nossas práticas, querendo ou não,
aceitando ou não, já são práticas padronizadas. Há muitos anos. O passo a passo cirúrgico, né? O passo a passo terapêutico, de certa forma, ele já é padronizado, né? A literatura está aí para todo mundo aprender. Lógico que é importantíssimo o talento pessoal, né? As bordadeiras seguem um passo a passo, mas tem um bordado às vezes muito mais bonito do que o outro. Mas é lógico que o talento pessoal é super importante, tem que ser exaltado mesmo, né? Mas esse investimento na educação e na capacitação profissional das instituições, para mim, é o caminho do êxito, sabe? Eu digo o seguinte, a saúde brasileira, né, o sistema de saúde brasileiro não está saudável. E não está saudável não é somente por falta de recursos, não. Também é. Mas ele tá doente por falta de gestão, pela falta do gerenciamento, da capacidade de gerenciar esses processos, pela incapacidade de enxergar o outro com o olhar do outro, pela incapacidade de perceber que tudo isso que a gente ficou hoje aqui, esse tempo todo falando, Marilena, é a capacidade que isso tem de trazer resultado, não somente para o doente, não, para a própria instituição, né? Para melhorar a saúde financeira da instituição, a saúde de imagem da instituição, do profissional, da segurança do ato de fazer. O profissional fazendo de uma forma metodológica, ele se torna muito mais seguro. Ele sabe, ele vai internalizar o passo a passo do fazer, Marilena. Então, a minha dica para hoje vamos investir em treinamento, em capacitação, em educação. Esse é o caminho. Essa é a pitada da cozinheira da receita de padronização. Ótimo. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada a você que está nos assistindo. A Márcia, como a gente, acredita numa educação transformadora, em transformar essas pessoas que cuidam da saúde em pessoas melhores, em pessoas que entendam mais e que participem dessa experiência do cuidar do outro com mais carinho, com mais atenção, com mais generosidade, se doando um pouco mais. A gente tem certeza que esse processo de transformação das pessoas é o que a gente necessita cada vez mais para ampliar esse nosso debate. Muito obrigada pela audiência de vocês. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Fórum Brasileiro Digital de Segurança do Paciente. Eu sou Margarete Moraes e vou compartilhar com vocês nos próximos minutos um bate-papo muito legal com a doutora Adélia Quadros. Eu sou uma das responsáveis pela editoria do tema Segurança do Paciente, Gestão e Saúde da ED Educativa. A ED Educativa é uma empresa de tecnologia e educação formada por educadores que acreditam na transformação do comportamento pela aprendizagem. E também sou sócia da MMP, uma empresa de consultoria e treinamento com vasta experiência na implantação de sistemas de qualidade e gestão de segurança do paciente. Todos devem estar se perguntando o que é o Fórum SP. O Fórum SP é uma tentativa de reunir especialistas, profissionais de saúde e intelectuais que acreditam muito na transformação do sistema pela educação. Uma transformação positiva que possa trazer uma nova consciência do cuidar e assistir. Para a nossa entrevista de hoje, eu quero trazer uma reflexão. Protocolos de segurança. Como você está vendo isso, como você vivencia isso no seu dia a dia? Para desenvolver essa temática, eu trago hoje a doutora Adélia Quadros. Estamos com a doutora Adélia Quadros para uma entrevista muito interessante hoje. Doutora Adélia, dê um alô para o pessoal que está nos assistindo e fale um pouquinho da sua experiência. Ok, é um prazer estar aqui no fórum, todos são muito bem-vindos. Agradeço o convite para participar, é um prazer muito grande. E quanto à minha formação, né, eu digo que assim, eu fui pediatra a maior parte do tempo da minha vida, né? Mas desde que eu comecei a estudar sobre segurança do paciente, estudar sobre acreditação, esse é um tema que tem me encantado, porque tem muita coisa que a gente possa fazer
para melhorar a qualidade do cuidado e a segurança ao paciente. Com certeza. Podemos então para a primeira pergunta? Doutora Adélia, a segurança do paciente em toda a linha de cuidado é um princípio básico, né? Que tem como consequência a redução dos riscos e danos a eles, né? Como os protocolos podem reduzir os riscos ao paciente? Qual é o papel dos protocolos na redução dos riscos? Então, o protocolo técnico tem uma definição que eu acho bem interessante, que diz que é um instrumento normativo do processo de intervenção técnica e social que orienta os profissionais na realização de suas funções e tem como base conhecimentos científicos e práticos do cotidiano do trabalho em saúde de acordo com cada realidade. E é muito interessante porque é exatamente o que trata os protocolos de segurança do paciente, né? Os básicos, esses que a gente já tem divulgados pelo Programa Nacional, pela Anvisa, né? Dentro da segurança do paciente. E esses protocolos, eles tratam de estratégias, de ações, de intervenções para que o cuidado ao paciente seja mais seguro, tá? Então, eles tratam de situações em que o paciente está vulnerável a um cuidado com baixa segurança, seja por um erro humano, seja por um problema de equipamento, seja por um problema não relacionado, é sempre por um problema não relacionado ao seu processo de adoecimento, e sim relacionado ao cuidado que é a ele fornecido. Esses protocolos de segurança, eles foram definidos, obviamente, eles já são trabalhados e discutidos no Brasil e fora do Brasil há muito tempo, mas na legislação brasileira sobre o Programa Nacional da Qualidade, o Programa Nacional de Segurança do Paciente, né, que foi instituído em 2013, alguns protocolos de segurança específicos foram instituídos, né? Eu queria que a senhora discutisse um pouquinho por que da escolha daqueles 6 protocolos. Qual é a relação daqueles 6 protocolos com o que está acontecendo no mundo hoje no quesito segurança do paciente? A Organização Mundial da Saúde, desde o ano 2004, criou uma área para exatamente trabalhar a segurança do paciente, a Aliança Mundial pela Segurança do Paciente. Essa área começou a agregar e congregar especialistas e agregar estudos com relação à questão da segurança do paciente. E o que eles verificaram é que alguns processos dentro da assistência são mais suscetíveis a erros, suscetíveis a problemas. Dentro desses aí, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu algumas áreas prioritárias para serem trabalhadas. A primeira área a ser trabalhada foi a questão da prevenção de infecção através do cuidado limpo e um cuidado seguro, que é da higienização das mãos. A segunda área foi, dentro da primeira área, que é dos desafios globais para a segurança do paciente, o segundo protocolo a ser trabalhado foi da cirurgia segura. Por quê? Porque são realizados milhares, né, de procedimentos cirúrgicos que deixam o paciente vulnerável a erro, seja na sua identificação, quer dizer, fazer a cirurgia do paciente errado, ou no local errado, porque não foi devidamente sinalizado, ou deixar alguma gaze, algum instrumental dentro do paciente. A mídia está lotada de notícias sobre isso, né? Então, o paciente que é submetido a um procedimento cirúrgico, ele precisa de alguns cuidados mais específicos que são trabalhados a partir de um checklist. Muito bem, a Organização Mundial da Saúde também, através do seu centro colaborador, que foi a The Joint Commission e a Joint Commission International, duas empresas norte-americanas, propuseram
soluções para a segurança do paciente, ou seja, as Patient Safety Solutions. Então, foram as primeiras áreas a serem estudadas e viram que havia uma grande necessidade de que estratégias, intervenções, ações, procedimentos fossem padronizados, fossem instituídos para que melhorasse a segurança. Então, se eu vou citar aqui algumas dessas soluções, né, das Patient Safety Solutions, que é gerenciar medicamentos com aparências e nomes parecidos, né, os look-alike são alike, que a gente chama. Identificar o paciente, promover a comunicação adequada na transferência de responsabilidade, realizar procedimento correto na parte correta, controlar as soluções eletrolíticas concentradas para evitar que o paciente receba, ao invés de uma água destilada, uma glicose, receba um cloreto de potássio na veia. Evitar a conexão errada de tubos e catéteres, né, para evitar que uma medicação que era para ser, ou melhor, uma dieta que era para ser feita pela sonda enteral fosse administrada pela veia, né, porque conectou, que adaptou. Então, essas soluções, entre outras, aqui prevenir queda e tal, veja, são as mesmas que foram trabalhadas pela Joint Commission, né, dentro do seu processo de acreditação, como metas internacionais de segurança do paciente. E aí eu brinco que a gente tem aquele processo mnemônico, toda vez que eu vou falar sobre isso, eu acabo ensinando, porque eu acho que é importante que todos tenham isso rapidamente, assim, decor mesmo, né? Para tem uma identificação rápida de quais sejam, né? Isso, então. A primeira meta, que é a identificação segura do paciente, a gente base que o I parece um U, parece o I, que é da pulseirinha, que é a identificação. A 2, né, parece um telefonezinho, que é a comunicação efetiva. O 3, a gente vira assim, vira um M, os medicamentos potencialmente perigosos têm que ser devidamente tratados. O 4, da tesourinha, que é a cirurgia segura, né? O 5, a meta 5, que tá na mão, higienização. E a meta 6, que eu digo que é do equilíbrio, que é a prevenção do risco de queda. Ótima estratégia. Pronto, então. Muito bem. O Ministério da Saúde, quando lançou o Programa Nacional, utilizou essas informações que vieram da OMS para priorizar os protocolos a serem trabalhados, tá certo? Então, você veja que eles são os mesmos que são as soluções para a segurança do paciente, são as metas internacionais e também são os primeiros protocolos. Perfeito, doutora Adélia. O profissional hoje, ele reconhece a importância dos protocolos? Os protocolos hoje são entendidos pelos profissionais como algo fundamental, importante? Qual é a sua visão? Diante da sua experiência, qual é a sua visão sobre isso? Então, nem todos os profissionais dão o devido valor. Alguns profissionais se julgam engessados por um protocolo. Eles acham que se eles tiverem que, a gente bota entre aspas, né, atender ou utilizar um protocolo, eles deixam de ter a flexibilidade que eles gostariam de ter, a autonomia. Quando, na verdade, não é para isso que o protocolo é estabelecido. Né? Se a gente pega até na própria definição aqui da portaria que lança os protocolos, diz o quê? Que são intervenções que são o resultado de um consenso técnico-científico, são formulados dentro de rigorosos parâmetros da qualidade, com precisão da sua indicação e da sua metodologia. Possuem uma força de evidência científica de acordo com as referências. Então, os profissionais, eles não perdem a sua autonomia. Pelo contrário, já se sabe que os protocolos ou a padronização dos processos melhora a qualidade, porque diminui a variabilidade do processo. Mas, diante de uma situação em que aquele protocolo pode não ser adequado ou não se adaptar, resta a expertise do profissional para
intervir naquele caso. Infelizmente, nem todos os profissionais têm essa visão. Agora, o protocolo é importante também, seria muito importante que todos os profissionais aderissem a ele, porque com a sistematização do processo, a padronização, o direcionamento, porque a gente diz que o protocolo também é uma diretriz, né? Quer dizer, claro. o direcionamento facilita muito o próprio monitoramento da qualidade daquele processo. Claro. Tá? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar mais para conscientizar os profissionais na utilização dos protocolos, para que eles tenham o protocolo como um aliado do seu processo de trabalho. Não, claro. E pela sua experiência, eu sei que a senhora tem uma entrada bem interessante em vários hospitais públicos e privados pelas suas atividades. Como a senhora está vendo o status da implantação desses protocolos? Eles estão sendo realmente implantados? Bom, eu não posso dizer que eles estejam sendo implantados de forma homogênea no Brasil todo. Pensa, são mais de 6 mil hospitais, claro. Enfim. Então, o que a gente percebe é o seguinte: existem muitas variações, seja de recursos, né, de disponibilidade de recursos, tanto físicos quanto de recursos humanos. Existe uma diferença muito grande dentro das regiões, né, dentro do próprio território, dentro das regiões, dentro de um mesmo município, dentro de uma rede e muito mais dentro dos próprios serviços, onde você tem maior adesão de alguns serviços, menor adesão de outros, enfim. Então, a gente não pode dizer que haja uma implantação homogênea, como eu falei. No entanto, alguns serviços, principalmente aqueles que já vêm trabalhando a qualidade, melhoria da qualidade de segurança, que já vêm implantando uma cultura de segurança, são instituições até já acreditadas. Esses serviços, essas instituições, elas já avançaram muito na implantação de protocolos e servem muito de exemplo para quem está começando. E com criação de novos protocolos de segurança, além dos básicos, né? Isso. A senhora identifica um problema recorrente da não implantação? O que a gente pode considerar que seja comum da não implantação ou das dificuldades da implantação? O que seria comum nos hospitais que não estão conseguindo implantar efetivamente os protocolos de segurança? Bom, em primeiro lugar, a dificuldade de mudança. Sim. Mudar é difícil, às vezes até para melhor é difícil. Há uma certa resistência à mudança, né? A enfrentar o desconhecido. Eu acho que isso é uma coisa que é comum a todos os serviços. A outra coisa é que a cultura de segurança não está realmente implantada. Não há uma percepção do risco por parte dos profissionais. Isso os profissionais, a gente comentando assim que para os profissionais, principalmente de saúde, principalmente dentro dos profissionais do médico, assim, é muito difícil assumir o erro, assumir que é passível de errar, né? Que errar é humano, né? Muito difícil você expor para um gestor que o processo que ele está gerenciando é um processo frágil. Então, são essas as principais dificuldades que a gente tem, essa conscientização dessa problemática, tá certo? E também a baixa adesão de muitos profissionais por não terem esse reconhecimento do risco, né, inerente aos processos da assistência. Diferente da aviação. A gente se inspira muito na aviação, inclusive para alguns protocolos, né, o protocolo de cirurgia segura, que utiliza lá o checklist. Isso veio da aviação, né, que é uma indústria, vamos dizer assim, que tem os processos muito mais bem trabalhados, estruturados, padronizados, em busca de uma maior segurança, né? Então, isso a gente tem tentado beber dessa fonte, né, da aviação,
essa abordagem para uma melhor segurança. No entanto, a gente ainda tem essa baixa consciência, vamos dizer assim, né? Baixa conscientização de que a atividade do cuidado ao paciente é uma atividade muito complexa e que está sujeita a riscos, tá certo? A outra coisa é a insuficiência ou a descontinuidade de insumos para a implantação dos protocolos. Isso a gente ainda tem. Então, se por um lado você tem instituições que estão com isso bem sedimentado, que tem uma gestão já consolidada nessa área da qualidade, da segurança, com, inclusive certificados, né, seja de prêmios, de acreditação, que seja, mas você tem a maior parte das instituições que tem ainda dificuldades, tanto de recursos físicos, quanto de recursos humanos, quanto de um abastecimento de insumos que seja mais permanente, né? Assim, não tenha tanta descontinuidade. Eu acho que essas são assim grandes dificuldades para que os protocolos sejam implantados. Diante dessas dificuldades, a senhora daria algumas dicas para as instituições de saúde, para gestores, né, que querem iniciar? Obviamente é uma obrigatoriedade, então não há muitas escolhas, né? Ou faz ou faz, né? Mas a senhora daria algumas dicas para essas instituições, como começar e vencer as dificuldades? Bem, a primeira delas está inclusive prevista no próprio protocolo, né, na portaria, que é o ajuste do protocolo à realidade de cada instituição, tá certo? Então, por exemplo, né, a gente tem, dentro da identificação do paciente, que a gente deve identificá-lo com o nome completo e data de nascimento, sempre 2 identificadores que não variam com o tempo. E numa instituição, por exemplo, que tem emergência, ela precisa considerar uma situação que é a chegada de um paciente sem nenhum tipo de documento. Veio do SAMU, foi resgatado, enfim. E aí tem que ser previsto uma situação de identificação como homem, branco, com tatuagem, e tal. Então, precisa ser previsto uma outra forma de identificar para uma instituição. Outra situação é quem tem maternidade, né? Vai botar lá nome para o recém-nascido. Geralmente, identifica o quê? Nome da mãe e data de nascimento. E se for gemelar? É verdade. Então, tem que ter uma forma de identificar também para as questões em que há homônimos, enfim. Então, essa é uma adaptação. O protocolo de cirurgia segura tem um material muito rico, que foi produzido pela Anvisa, que trata da adaptação, foi uma tradução feita do material da OMS, que é o que fazer na adaptação do checklist à realidade daquela instituição. Por quê? Tem que ter uma preocupação de não fazer uma adaptação desordenada, que não seja validada. Como diz lá nessa publicação do OMS, você não pode ser nem tão resumido, né? O checklist, por exemplo, não pode nem ser tão resumido que não expresse todos os itens a serem verificados para que o procedimento seja feito com segurança, e também não pode ser tão extensivo que fique um checklist interminável que atrapalhe o andamento do procedimento. Então, são adaptações que devem ser feitas, mas sempre dentro de um critério bem importante, assim, de validação daquele procedimento. Outra questão importante para as instituições que começam esse trabalho é mapear os riscos dos processos previstos no protocolo. Por quê? Nós não acabamos de falar que as pessoas têm dificuldade na percepção dos riscos. Então,
Se o protocolo já trabalha as questões que estão mais relacionadas à insegurança do processo de cuidado, a gente tem que ter isso dentro da nossa instituição mapeado para que a gente possa instituir as intervenções de forma bastante criteriosa e efetiva, que leve o resultado. O mapeamento dos riscos é uma ferramenta muito importante, muito interessante para o início desses trabalhos, né? Muito. A outra questão é, dentro desse mapeamento, né, que primeiro é feito o mapeamento dos processos, identificados os riscos, e tem que ser identificados os processos-chave, aqueles processos que são críticos dentro de cada uma das áreas de abrangência do protocolo. E deve ser instituído o monitoramento por indicadores. Por quê? É um monitoramento sistemático que gera informações para a tomada de decisão, para os ajustes que são necessários de serem feitos, né? Então, por exemplo, alguns processos que a gente pode citar. O uso da pulseira, né? Da questão da identificação do paciente, a armazenagem dos medicamentos e a identificação dos medicamentos potencialmente perigosos. Dentro da meta 4, né, da cirurgia segura, a realização do checklist. Também na questão dos medicamentos, o protocolo de uso e prescrição, uso seguro, né, de medicamentos, prevê o monitoramento dos erros de medicação. Isso. Porque esses são uma quantidade enorme dos eventos, dos incidentes que ocorrem durante o processo de cuidado. Grande parte está relacionado a erro de medicação, tá? Então, acho que é essa questão que a gente podia sugerir. Ok, obrigada, doutora Adélia. Uma última pergunta agora. A senhora acha que as instituições formais e não formais, né, de educação aos profissionais, né, de saúde, elas estão colaborando? Elas estão participativas nesse processo? Os profissionais já conseguem sair das suas intervenções educativas com esses assuntos tão importantes e tão da ordem do dia, né, em seus programas de disciplina? O que a senhora acha desse tema? Eu acho que ainda não estão, certo? Sendo efetivas, toda a abordagem educativa, toda a abordagem para a qualificação dos profissionais ainda não está sendo suficiente. Embora tenhamos algumas diretrizes, né? Tem as diretrizes curriculares que já estão prevendo a inclusão do tema da segurança na formação dos profissionais na área de saúde. Isso é preconizado pelo próprio programa, é um dos eixos do Programa Nacional de Segurança do Paciente, e inclusive um incentivo à pesquisa, né, que leva tanto a essa abordagem a nível de graduação como pós-graduação, né, estrito, lato sensu, enfim. E a gente precisa manter uma qualificação permanente, uma capacitação permanente dos profissionais em serviço. Tá? Como eu brinco, tem que manter o tônus. Não pode relaxar. Treinamento tem prazo de validade. Se você não incorpora aquele treinamento à sua prática do dia a dia, isso não vai tornar self, não vai medularizar aquele processo. E aí fica um protocolo do cumpra-se, né? Não fica ele efetivamente sendo aplicado no cotidiano dos profissionais. E a outra coisa que eu penso é que a segurança do paciente deve ser de conhecimento de toda a população, de todos os cidadãos. Por quê? Porque o cidadão, que também é um dos eixos do programa, o paciente, ele precisa ser um ator do processo de cuidado. Ele precisa também estar protagonizando, né, o processo de cuidado. E ele é responsável, ele é corresponsável pela sua segurança. Então, tanto os pacientes quanto os familiares, e minha mãe sempre brinca que ela
contribui quando ela está me acompanhando numa internação, o que quer que seja, ela contribui porque ela fica monitorando se o soro está sendo instalado adequadamente, né? Se todo mundo lavou a mão antes de fazer procedimento. Então, o familiar e o próprio paciente, ele tem que participar do seu processo de cuidado. Para isso, a gente precisa incluir esse tema da segurança desde a formação primária, né? E todo o tempo esse tema tem que vir à tona. E dentro da abrangência dos serviços de saúde, a gente tem, então, cursos, tem seminários, tem fóruns internos e externos, como esse aqui, né? Em que a gente está tendo essa oportunidade de difundir o tema da segurança do paciente como sendo vital, né? Para a gente melhorar a qualidade do cuidado e a segurança. Perfeito, doutora Adélia. Gostaria de agradecer imensamente a doutora Adélia por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço, tá? Por ter participado e ter essa oportunidade de contribuir, né? Para melhorar a cultura da segurança do paciente. Com certeza. Agradeço vocês que estão nos assistindo aí na nossa sala de transmissão e convido que fique conosco para as próximas entrevistas. Um grande abraço e até lá.